bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. A palavra do Senhor diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dele ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão, que coma, porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, com um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha bondade para conosco, ó Pai, que apesar de nós, que Teu Santo Espírito nos alimente com a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, pôr em prática o que nós vamos aprender nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então nós vamos seguir o nosso estudo do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi hoje é o rei de Israel. Foi uma longa jornada, né? Davi tomou reinados e imediatamente foi trabalhar, né? Protegendo as fronteiras de Israel. Levou vários anos, mas Israel estava agora seguro, estava tranquilo, protegido dos seus inimigos. Estava um lugar próspero e abençoado. Então, Israel... E aí, Davi, se você chegou agora, se é a primeira vez que você está aqui na igreja, eu vou ajudá-la a entender um pouquinho dessa história, né? Davi foi ungido por Samuel quando era adolescente, um jovenzinho ainda, né, para ser o próximo rei de Israel. E ele não virou rei da noite para o dia, ele foi tocar harpa para espantar os espíritos atormentadores de Saul. Teve também um episódio com o gigante Golias. Davi foi para a batalha e venceu o gigante Golias. Davi passou a ser conhecido. E esse episódio despertou ciúmes no rei Saul, que passou a persegui-lo. E também Saul tentou matá-los várias vezes. E Davi poupou a vida de Saul 2 vezes. Até que Saul morreu em uma batalha, e Davi assume o reino dividido com o filho de Saul, Isbosete. Então, durante 7 anos, Davi reinou ali em Hebrom, com o rei Isbosete reinando na outra parte. Isbosete morreu também, e aí Davi passou a reinar toda Israel. Conseguiu juntar novamente toda Israel. Ele assume o trono, o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele cultivou uma amizade com Jonatas.
Nós vimos lá no capítulo 20 de 1 Samuel. Uma amizade tão forte, que eles adotaram um ao outro como irmãos. E Jonatas era filho de Saul, filho do inimigo, daquele que queria matar Davi. Ao invés dele atentar contra a vida de Davi, não. Ele prometeu proteger a vida de Davi. Ele protegeu Davi do seu próprio pai. Ele não sentiu ciúmes, mas ele se alegrou com que Davi seria o próximo rei. E hoje nós vemos que Davi quer externar bondade, quer honrar uma promessa que ele fez para com Jonatas, de manter a posteridade de Jonatas. No capítulo 8, versículo 15, uma página aí atrás na sua Bíblia, diz assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Olha só, Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça. Então não perca isso, preste atenção nesse verso. Por quê? Os próximos capítulos que nós estudaremos sobre Davi, o que vai acontecer? Nós teremos a imagem de Davi manchada pelo pecado. É fácil esquecer as coisas boas que as pessoas fizeram quando elas cometem um único erro. Quando a gente fala aí de alguém que cometeu um erro, a gente lembra, a gente que gosta de futebol, a gente lembra lá do goleiro Bruno do Flamengo. A primeira coisa que a gente lembra é que ele matou a própria mulher. A gente não lembra tudo quanto ele agarrava, quanto ele era bom no gol, mas a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Algo ruim. O que ele fez de errado, né? Então não perca de vista o que o versículo 15 do capítulo 8 diz: ele julgava com justiça todo o povo. Ele reinava Israel e julgava com justiça. Com nós não é diferente, né, meus irmãos? Nós, quando levávamos o boletim para nossa casa, nossos pais olhavam as notas lá e eles diziam: mas de novo tirou nota vermelha? Eles não olhavam, nós tirávamos lá 7 notas azuis e uma vermelha, só a vermelha pulava aos olhos, né? Deve continuar assim, acho que hoje, né? Com os filhos, né? A gente grita aos olhos o quê? As notas ruins. A gente fala, de novo? Reprovou de novo? Quando alguém erra na vida, temos o quê? A focar o fracasso daquela pessoa, esquecer todo o sucesso que a pessoa teve. Mesmo ao relatar notícias, o foco tem de ser nas coisas ruins, e a pessoa, né, em vez de focar em tudo de bom que ela fez. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque por mais que a nossa vida tenha sido ótima, um erro pode pôr tudo por água abaixo. As pessoas vão lembrar de nós pelo nosso erro. Essa é a tendência humana, né? Distorce a nossa perspectiva. Deus quis que chegasse até nós um compêndio, um compacto da história de Davi, desse reinado de 40 anos, mas o erro é o que mais marca as pessoas. Nós temos a tendência de se referir àquelas pessoas e lembrar, aquela pessoa que traiu o cônjuge, aquela pessoa que cumpriu pena na cadeia, aquela pessoa que ficou grávida antes do casamento, aquela pessoa que foi pega usando drogas, que estragou a carreira por causa de bebidas, perdeu o emprego. A gente só foca nisso. A gente fala, aquele lá que a vida toda dele foi estragada porque ele se perdeu no vício. É assim que a gente tende a fazer o foco. Então, não perca o foco então desse texto para a gente olharmos para a vida do rei Davi. Hoje, nesse texto de hoje, o rei Davi, ele externa o coração segundo Deus, o homem segundo o coração de Deus, e o caráter dele fica demonstrado com o que ele fez. Vejamos novamente os 4 primeiros versículos do capítulo 9, irmãos. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade
Preste atenção, bondade ele quer usar. De Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele havia feito uma promessa. Na semana passada nós vimos que Deus prometeu algo a Davi, prometeu que a posteridade de Davi ia se manter, que Deus cumpriria um plano muito maior, construiria uma casa em Davi. Davi tinha feito um pacto. Essa palavra que nós vemos aqui, bondade, é aquela palavra que recorre muito nos Salmos, a gente vê no livro de Ruth, que em hebraico significa, a palavra é hesed, é um amor pactual, uma fidelidade, um amor fiel, algo muito forte. É esse termo que está traduzido por bondade. Estamos uma semana das eleições, né, meus irmãos? Nosso país. E agora? Muita gente conversando sobre isso, né? O que vai acontecer? Tantos candidatos, né? Fazia tempo que eu não via propaganda eleitoral. Eu parei esses dias e assisti um pouco das propagandas eleitorais gratuitas. Quantas promessas, quantas coisas eles têm prometido para nós. E a maioria deles, quando sobem ao poder, não cumprem as promessas que eles fazem na campanha. Eles se elegem, sobem ao poder, as promessas ficam de lado. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele prometeu ao filho de Saul, Jonatas, que não acabaria com os descendentes dele quando ele se tornasse rei. E depois prometeu ao próprio Saul, está lá em 1 Samuel 24, 21 e 22, diz assim: agora jure ao Senhor que você não cortará meus descendentes ou limpará seu nome da família do meu pai. Então Davi fez juramento a Saul. Ele fez uma promessa a Jonatas e fez uma promessa a Saul, que não exterminaria os descendentes de Saul, que ele manteria a casa de Saul. Gente, após a morte de Saul e Jonatas, ele tinha feito um pacto com Jonatas e com Saul. Não há ninguém para cobrar Davi. Davi se tornou o rei de Israel. Não tinha ninguém para cobrar Davi quanto ao cumprimento da promessa. E é aí que nós vemos o caráter de Davi. Sem guerras, Davi finalmente teve um tempo para refletir, e aí ele se lembrou da sua promessa e perguntou-lhe: será que tem algum descendente de Saul ainda vivo, para que eu possa mostrar a bondade de Deus para com ele? A bondade, o hesed de Deus para com ele, para que eu possa mostrar o amor pactual para com essa pessoa. A prática comum era o quê? Quando alguém chegava ao trono, o que ele fazia? Exterminava todas as possíveis ameaças ao trono, isso é, filhos, parentes, todos os descendentes do outro rei, para que ele não fosse ameaçado. É assim que funciona quando alguém sobe ao trono. Se você não quer ser ameaçado, não quer perder, essa era a prática. Qualquer remanescente anterior seria destruído para solidificar o seu reino. Com Davi foi diferente. Ele mandou chamar os servos de Saul, perguntou a Ziba, né? Tinha alguém vivo, tal, e ele tem um filho de Jonatas, um aleijado dos 2 pés. E o que nós sabemos de Mefibosete está lá em 2 Samuel 4,4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era de idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então Mefibosete, quando o pai dele morreu, tinha 5 anos de idade. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apossando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Olha só o que aconteceu. Quando chegou a notícia de que Jonatas e Saul estavam mortos, a ama pegou Mefibosete e falou: nós precisamos fugir, porque vai vir outro rei e eles provavelmente vão matar você, vão matar qualquer descendente. Ela pegou e fugiu com Mefibosete. Mefibosete caiu, se machucou. É o que nós temos. Nós não sabemos como que ele ficou aleijado dos 2 pés. Se foi nesse acidente, teve um acidente grave que o deixou assim. Se foi decorrência dessa queda, tá? Então, tudo que nós sabemos é que este era uma criança que era deficiente, né?
aparentemente a deficiência foi significativa, porque ela é sublinhada 2 vezes nesse capítulo. Agora, imagina isso, uma criança, um deficiente, ou hoje um jovem deficiente, porque já se passaram aproximadamente 20 anos. Esse jovem deficiente, imagina isso 2000 anos atrás, meus irmãos. Não tinha rampa, não tinha cadeira de roda, não tinha programas de acessibilidade, não tinha a facilidade. Então a tendência desse jovem era o quê? Era viver à margem da sociedade, sem sair de lugar nenhum, viver parado, estagnado em um local. E essa pessoa estava condenada a ficar em casa, né, sem sair muito. E era esse Mefibosete. O significado de Mefibosete é espalhar vergonha. Espalhar vergonha. E ele vivia em Lodebar. Lodebar significa lugar nenhum. Imagina você ali, olhando o mapa de São Paulo, né? Nós vamos viajar para onde? Vamos para lugar nenhum. Lá onde não tem nada. Lodebar era uma cidade inóspita, não tinha produção, não tinha nada. E era esse local que uma pessoa deficiente morava, isolada de tudo e de todos. Era lá, Lodebar, lugar nenhum. Davi, então, manda, né, investigar. Será quem que está vivo? Vamos lá, procura saber quem ele tenha. Mas não era para exterminar. Ele manda investigar para o quê? Para exercer a bondade de Deus para com o filho de Saul, filho de Jonatas. Aquela palavra que aparece várias vezes, como eu disse nos Salmos, Hesed, benevolência, cumprimento de um amor pactual. É isso que significa um amor ligado, um amor a fazer o bem. Não simplesmente fazer o bem materialmente, mas é um amor que se envolve, um amor que abraça alguém que está precisando de um cuidado. Davi está cumprindo o pacto feito com Jonatas. Em 1 Samuel 20, de que quando se tornasse rei, seria misericordioso com a descendência de Jonatas. Davi está no poder, não faz como muitos políticos, prefeitos, governadores, deputados, vereadores, que fazem milhares de promessas e esquecem quando sobem no poder, esquecem das promessas. Davi não fez isso. Davi cumpre o que havia prometido e ele demonstra. Não tinha ninguém para cobrar ele, ninguém. E é nesse momento que a gente demonstra o caráter, quando não tem ninguém nos cobrando. Tinha Deus, Deus estava vendo. E quando você achar que não tem ninguém te olhando, Deus está te vendo, Deus está vendo. Mas o Senhor viu o coração de Davi, se lembra e vai cumprir o que é certo. Era algo de risco, né? Porque os descendentes de Saul poderiam intentar contra ele e retomar o trono. Mas não é isso que acontece. Podia causar danos. Ele corria um certo risco. Tinha um certo risco. O homem, segundo o coração de Deus, cumpre a promessa. O ungido de Deus cumpre a promessa. O homem que vai cumprir sua palavra pactual dada a um velho amigo por conta o quê? Da amizade entre eles. Agora ele vai cuidar do filho desse amigo. É difícil perceber como isso nos aponta para uma outra pessoa, ou vocês conseguem perceber? Para quem que aponta? Isso aí nos aponta para o outro ungido de Deus, para Cristo. Cristo significa ungido. Cristo, ele vai, é uma prévia, né? Davi é uma prévia do outro descendente de Davi, mais amoroso ainda, que cumpre o pacto, Jesus Cristo. O Senhor que mostra ainda mais fidelidade pactual em favor de gente que espalha vergonha e vive em lugar nenhum, que somos nós, pecadores. A segunda verdade que nós temos nesse texto, vamos continuar no versículo 5 até o final. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete.
Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor rei manda, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Imagina a cena, meus irmãos. Davi mandou investigar, achou Ziba, de repente manda lá o mensageiro do rei, chega o mensageiro do rei na porta de Mefibosete. Imagina o que deve ter passado na cabeça de Mefibosete quando o mensageiro do rei chegou à porta. O coração dele deve ter acelerado, ele falou: vou me despedir dos meus porque chegou o meu fim. Acabou aqui para mim, aqui é o meu ponto final. Eu acho que era isso que passou na cabeça dele. Quando Mefibosete é levado para Jerusalém, ele se humilha, ele se abaixa, se inclina, prostra com o rosto em terra. Eu imagino Davi descendo, do trono, dizendo: Mefibosete, eis aqui o teu servo, talvez ainda inseguro. Será que agora ele vai passar a espada no meu pescoço? Davi apagaria o último descendente do rei inimigo. Ele diz: sou como um cão morto, eu não valho nada, por que o senhor está olhando com bondade para comigo? Você pode imaginar a confusão, a descrença desse jovem? Por quê? Ele era pequeno quando seu pai morreu, ele tinha 5 anos, ele talvez não tenha noção da amizade de Jonatas com Davi, ele não viveu isso, talvez não nutrisse esse sentimento da amizade que existia. Seria como uma pessoa chamada para o RH, fala assim: passa lá no RH às 5 horas hoje. Aí você fala, coça a cabeça e fala: vou perder meu emprego, né? Chega lá, você foi promovido, você não vai viver mais em lugar nenhum, você vai viver aqui em Jerusalém, você vai comer na mesa do rei, você foi promovido. É isso que o rei Davi está fazendo com Mefibosete. Seria como Então Davi recebeu Mefibosete como parte da sua família. Ele comeu como um de seus filhos, a palavra diz. Mas não por causa do valor de Mefibosete, mas por causa do que ele havia prometido ao seu amigo. Olha que lição valiosa para nós. Imagine como seria o mundo se mantivéssemos a nossa palavra em nossos relacionamentos, em nossos compromissos. Imagine os casamentos, quando o marido e a mulher estão aqui na frente: prometo te amar-te na pobreza, na riqueza, na magreza, na gordura, em todos os aspectos da vida. Eu prometo te honrar até que a morte nos separe. Imagina como seria maravilhoso se a gente cumprisse com as nossas promessas. Nem sempre é possível. Por quê? Por causa da dureza dos nossos corações. Mas seria um mundo perfeito, maravilhoso. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso o mundo. Quando fazemos as coisas porque dissemos que fazemos, nós honramos ao Senhor. Davi restituiu as terras de Saul ao seu servo. Ele forneceu provisão para aquele que era incapaz do quê? De prover para si mesmo. Mefibosete, mesmo que desse a terra, ele não tinha como trabalhar. E aí tinha Ziba, seus 15 filhos, 20 servos, iam trabalhar, ia ter provisão novamente na casa de Mefibosete. Isso é interessante, irmãos, que Davi não tinha que dar nenhuma terra, ele não tinha que devolver nada
para Mefibosete. A promessa dele era o quê? Não acabar com a descendência. Era simplesmente não matar o descendente. Mas Davi vai além. Isso é o amor pactual, isso é o hesed. Davi se envolve. Davi, ele quer o compromisso. Sabe quando você pergunta para alguém, está tudo bem? Mas você não quer saber se a pessoa está má? Está passando por dificuldades? Não, Davi, está tudo bem? Não está? Então vem aqui. Vem aqui que nós vamos tentar fazer alguma coisa para te arrumar, para te ajeitar, para te ajudar. É isso que Davi se envolve, ele não deixa lá, ele fala assim, ó, você vai lá para Lodebar, agora volta para lá, eu estou te devolvendo as terras que eram do seu avô Saul, agora você vai ter suprimento, mas não quero ser aqui perto de mim não, volta para lá. Ele fala, vem, você vai sentar e a partir de agora você vai morar em Jerusalém e vai comer na minha mesa, na mesa do rei, na mesa do rei. A próxima coisa que Davi fez foi honrar Mefibosete, né? Trazendo ele à mesa, comendo como um de seus filhos. Isso é, ele é um membro da família agora. Esse garoto que cresceu deficiente, descartado pela sociedade, um remanescente da antiga administração, algo que poderia correr o risco, um cidadão, segundo os tempos antigos, que era marginalizado, porque vivia à margem da sociedade, agora jantando à mesa do rei. O homem que estava se escondendo, o rei chama para estar do lado dele agora. Ele estava se escondendo do rei, agora come junto com o rei. Compartilhe uma refeição com o rei. Davi recebeu Mefibosete como se fosse o próprio Jonatas. A vida de um homem mudou por causa da fidelidade de outro homem. O que torna a história de Mefibosete tão fascinante é o fato que é a história de cada um de nós. Cada filho de Deus. Nós somos como Mefibosete. Romanos 5 diz assim, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Enquanto nós estávamos aleijados em nossa vida espiritual, vivendo distante de Deus por causa do nosso pecado, vivendo lá em lugar nenhum, em Lodebar, não valíamos como um cão morto. Cristo pagou a nossa dívida, tornou possível que fizéssemos parte da família dele, que quando ele voltar nós nos assentemos na Jerusalém Celestial e ceiamos com ele. Ele fez isso tornar-se possível. Estamos aleijados pelo pecado e a Bíblia diz que somos incapazes de fazer o que é certo. Nossos corações, eles estão o quê? Comprometidos, enganados. Como Mefibosete, nos foi fornecido o quê? O que nós precisamos, nos foi dado. Perdão da nossa dívida. Deus nos deu seu Espírito para nos ajudar a crescer. Então entenda, eu fui salvo. Não estou mais no estado de pecado. Por quê? Porque eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora, qual que é o passo? Não é simplesmente eu continuo vivendo minha vida como eu vivia, não. Agora é a vida de santificação. Nós temos que desenvolver nossa santificação com temor e tremor. E aí eu vou lutar cada dia para não pecar. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou lutar contra o pecado. Como Mefibosete, nós não merecíamos estar na mesa do rei. Fomos convidados para a mesa do rei, fomos adotados pelo rei. Nós somos parte da família de Deus. Deus não nos trata como merecíamos. Ele estende a sua misericórdia, uma misericordiosa graça. E é uma graça surpreendente. Gente, e a graça está disponível. O que tem impedido de nós acessarmos essa graça, não a graça salvífica que Cristo já fez e nos salvou, mas a graça que nos sustenta e nos alimenta diariamente. O que tem estancado muitas vezes isso é o nosso comportamento, o nosso distanciamento, a nossa desconexão com Cristo, com Deus. E isso vai estancando o que eu tenho de acesso
o desânimo. Irmãos, a história de Davi, ela nos lembra, a olhar além dos nossos erros, das nossas falhas, ou erros dos outros, falhas dos outros, tendemos ao quê? Ser atraídos pelos pecados na vida dos outros. Cuidar da vida dos outros. Ah, como a gente gosta. Ah, aquele lá não vão se ajeitar nunca, nunca vai resolver isso, nunca vai fazer. A gente tende a olhar para a vida dos outros, a gente tem que parar com isso, começar a olhar para nós. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Como é que eu posso ajudar o outro? Orar pelo outro, cuidar do outro. Muitas vezes é verdade que nós somos definidos mesmo pelos nossos erros. E aquilo vai ficar marcado para o resto das nossas vidas. Se nós vivemos com o coração de Cristo, precisamos ver a pessoa com misericórdia, com amor, com os olhos de Deus. A boa notícia, o Evangelho, é que embora Deus não minimize o pecado, de forma alguma, Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para sanar, para nos reconectar com Ele. Nós precisamos nos perguntar, há alguma promessa que eu fiz para alguém e preciso cumprir? Há algum empréstimo que você precisa quitar? Há algo que você precisa devolver, que você tomou de alguém? Existe algum compromisso que você precisa manter? Com seu cônjuge, com seu filho, com a igreja, com seu empregador, com seu empregado, com seu amigo? Há algum trabalho que você prometeu fazer? A integridade não vem apenas de fazer o que é melhor para nós, mas de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo, e mesmo que isso nos custe. Se há alguma promessa que você esqueceu, faça o que você puder para cumprir a promessa, para acertar as coisas. Isso pode ser um pedido de perdão, pode envolver reembolso de algo, pode significar desistir de algo, ou pode envolver algum tempo, um tempo para que tudo volte ao normal. O que for preciso, mostre que você é uma pessoa de palavra, cumpra com aquilo que você prometeu. A graça de Deus está disponível para nós dia a dia. Ela é o nosso combustível, é aquilo que nos sustenta, nos mantém conectados e vivendo as benesses da vida com Cristo. Você pode conhecer essa provisão, meus irmãos, através de Jesus Cristo. Ela é apresentada por amigos, por vizinhos, na igreja, pela internet, em livros. No entanto, muitos simplesmente ouvem o que Cristo fez e recusam o convite gracioso de viver uma vida não sem sofrimentos. O próprio Cristo falou que não vai ser uma vida, mas uma vida abençoada, que é muito melhor do que sem. E você já aceitou o convite dele? O que está faltando para que você tenha um encontro genuíno com Jesus Cristo? Você pode conhecer a sua provisão, a plenitude da vida que Cristo nos dá através da sua graça. Você tem a chance de ser chamado filho de Deus. Porque quando Jesus veio, os seus não o receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Mefibosete comeu na mesa do rei, ele aceitou a graciosa oferta do rei. Foi a escolha certa, a escolha inteligente e a escolha que eu espero que você faça também. Venha cear. Venha participar da ceia do Senhor, venha cear na mesa de Cristo, venha comer com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não deixe o tempo passar, não pense que a vida é apenas biológica, nós somos uma unidade espiritual. Não desconecte o espírito, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e a glória seja dada somente a Ele.